Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pitaco Certo. Aqui eu trago as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. E não se esqueçam que no final do vídeo ficam os bilhetes prontos. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes do dia deste sábado, dia 17 de fevereiro de 2024, com placar exato e duas opções médias por jogo. E vamos para o nosso primeiro pitaco do dia pela Inglaterra, 25ª rodada da Premier League. Temos a equipe do Brentford contra a equipe do Liverpool. A equipe do Brentford, 14º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. Já a equipe do Liverpool, líder do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso segundo pitaco do dia, ainda pela Inglaterra, 25ª rodada da Premier League. Temos a equipe do Burnley contra a equipe do Arsenal. A equipe do Burnley, 19º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 empates. Já a equipe do Arsenal, 3º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 3-1. Vamos para o nosso terceiro pitaco do dia, ainda pela Inglaterra, 25ª rodada da Premier League. Temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Chelsea. A equipe do Manchester City, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos vem invicta com 5 vitórias. Já a equipe do Chelsea, 10º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 4-1. E vamos para o nosso quarto pitaco do dia, agora pela Espanha, 25ª rodada da La Liga. Temos a equipe do Celta de Vigo contra a equipe do Barcelona. A equipe do Celta de Vigo, 17º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória e 4 derrotas. Já a equipe do Barcelona, 3º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção fora com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso quinto pitaco do dia, agora pela Itália, 25ª rodada da Série A. Temos a equipe da Atalanta contra a equipe da Sassuolo. A equipe da Atalanta, 4ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos vem invicta com 5 vitórias. Já a equipe da Sassuolo, 17º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o nosso sexto pitaco do dia, agora pela Alemanha, 22ª rodada da Bundesliga. Temos a equipe do Wolfsburg contra a equipe do Borussia Dortmund. A equipe do Wolfsburg, 12º colocado do campeonato, nos seus últimos jogos tem 4 empates e uma derrota. Já a equipe do Borussia Dortmund, 4º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas um empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nosso sétimo pitaco do dia, agora pelo Brasil, 9ª rodada do Campeonato Paulista. Temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Red Bull Bragantino. A equipe do São Paulo, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Red Bull Bragantino, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a primeira opção para esse jogo vamos para menos de 3,5 gols, com segunda opção casa com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 1-0. E vamos para o nosso oitavo pitaco do dia, agora pela Taça Guanabara, 9ª rodada do Carioca. Temos a equipe do Madureira contra a equipe do Fluminense. A equipe do Madureira, 8ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate.
Já a equipe do Fluminense, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo vamos para menos de 3 gols e meio, com segunda opção fora com empate da Vovô Aposta e um possível placar exato de 1-0. E vamos para o nono pitaco do dia, agora pela quinta rodada do Campeonato Cearense, temos a equipe do Fortaleza contra a equipe do Ceará. A equipe do Fortaleza, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já a equipe do Ceará, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1 gol e meio, com segunda opção casa com empate da Vovô Aposta e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o 10º e último pitaco do dia, agora pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, temos a equipe do Grêmio contra a equipe do Santa Cruz. A equipe do Grêmio, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Santa Cruz, 12º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1 gol e meio, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-0. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!